programa Eclésia olha hoje para a história deste ano de 2020, marcado pela pandemia da Covid-19, que em março, em Portugal, nos encerrou em casa, nos fez ter saudades dos abraços, porque os afetos passaram a ser virtuais. Com a família Oliveira Soeiro, olhamos para os ingredientes que fizeram este ano ter momentos mais doces e também mais amargos, que no final, assim esperamos, traga, apesar de tudo, uma doce recordação. Olá Ana, olá Emanuel, boa tarde. Obrigada por estarem na nossa companhia. Vamos começar a nossa conversa com uma imagem. Há um ano atrás vocês estavam em Nova Iorque, a passar a passagem de ano, uma cidade dos Estados Unidos da América. Ana, falavam de sonhos e de projetos que tinham para este ano de 2020 nessa altura? Exatamente, uma passagem de ano pede sempre uma retrospectiva do ano que passou e também uma lista de desejos para aquilo que vai entrar. E o nosso principal desejo seria, naturalmente, que tivéssemos a nossa família em segurança, com saúde e, portanto, naquele ambiente louco em Times Square e frio, conseguimos encontrar alguma serenidade naquelas badaladas e desejar que 2020 nos surpreendesse pela positiva. E acredito que de facto vos deve ter surpreendido a vós e a todos nós também este ano de 2020, muito por causa do impacto da pandemia. Na altura, há um ano atrás, decidiram começar o ano alimentando-vos enquanto casal. Isso também foi importante para aquilo que foi a vivência ao longo deste ano, Emanuel? Eu acho que sim. Eu acho que foi uma experiência, porque este desejo de ir a Nova Iorque partiu porque fazíamos 10 anos de casados o ano passado, então na lua de mel tínhamos ido a Nova Iorque e então decidimos, era um sonho antigo de passar o ano em Nova Iorque. Não levámos as miúdas, a Maria e a Marta, não levámos para a passagem, ainda bem, porque estava um frio enorme, portanto é uma experiência que as crianças não é recomendável a criança. Mas é uma experiência realmente gira e sobretudo estes momentos também enquanto casal acho que são importantes, não é? Para fomentar o que é a base da família, não é? E portanto termos vivido esta passagem de ano em família também certamente abriu-nos portas para um ano que foi a todos os níveis diferente, mas temos essa base e acho que foi é um bom partilhado suporte. dois. No dia 13 de março começaram a surgir, de alguma forma nos meses anteriores já iam surgindo notícias que vinham distantes, que começaram a surgir na China e que paulatinamente foram se aproximando da nossa geografia. No dia 19 de março foi decretado o estado de emergência pelo Governo, mandando para casa todas as famílias, o encerramento das escolas. Como é que vocês recordam essa altura, Ana, esse dia? Foi um dia intenso. Pensar como é que iríamos gerir os nossos trabalhos, ter que vir trabalhar a partir de casa uma situação inédita, ter a Maria no primeiro ano, porque com 6 meses, escola. Exatamente 6 meses de escola primária. Graças a Deus vinha já a saber ler, portanto essa parte facilitou, mas portanto, e com a mais pequena, no jardim de infância também com bastante energia. Termos vindo os 4 para casa, num apartamento, com escola e trabalho, esse dia foi bastante intenso, foi uma mistura de emoções. Pronto, depois com o passar do tempo fomos digerindo e sabendo lidar melhor com isso. A Maria e a Marta, as vossas filhas, uma com 5 e outra com 7 anos, de que forma é que elas partilhavam as dúvidas, se é que partilhavam dúvidas sobre esta mudança repentina nas suas vidas? Eu acho que elas vieram preparadas da escola porque sabiam que alguma coisa estava a acontecer. Exato. E vieram muito bem preparadas, não no sentido de saber tudo, que acho que isso também não era conveniente nas idades delas, mas vieram sem alarmismos, perceberam que iam ficar em casa com os pais durante algum tempo, que não iam à escola, que iam ter um ritmo um bocadinho diferente, que as aulas iam passar a ser feitas em casa, iam haver outras atividades, mas nunca houve assim, nunca foi vivido de uma forma dramática, no pior sentido do termo. Percebiam que alguma coisa era diferente. Sim, iam questionando quando é que podemos ir à casa da avó, quando é que podemos sair, porque nós, as 3, ficámos no primeiro período de 50 e tal dias sem sair aqui do nosso terceiro andar. Mas foram aceitando com naturalidade, precisamente esse trabalho feito
pela escola ajudou bastante. E as notícias, a avalanche de notícias, como é que lhes ia chegando? Ou, de alguma forma, vocês iam fazendo uma triagem também, porque fomos inundados por números, por comparações com países lá fora. Como é que isso ia entrando também no vosso seio familiar? Eu acho que elas, quer dizer, não temos por hábito ver as notícias os 4 juntos e, portanto, não havia assim uma avalanche. Tentámos não ter a televisão ligada o dia inteiro, naturalmente. Portanto, nunca havia essa... Eu acho que elas iam ouvindo falar, não é? Que havia pessoas que ficavam doentes, que havia pessoas que também morriam e, portanto, muitas vezes até à noite é engraçado, na oração espontânea que fazíamos sempre à noite, antes de ir para a cama, a mais pequenina, tanto a Marta como a Maria também rezavam pelas pessoas que estavam doentes, e espontaneamente falavam nisso, não é? Nós percebíamos que elas tinham percebiam, noção. não é? Mas também nunca exagerando muito, né? Também nunca procuravam saber muito o que é que... Ficavam doentes como? Não. Iam explicando à medida que elas iam crescendo e formulando dúvidas também. Exatamente. No dia 27 de março somos impactados com uma imagem do Papa Francisco a caminhar sozinho na Praça de São Pedro, onde nos lança a imagem e a expressão de que estamos todos no mesmo barco. Provocado pela pandemia, mas estamos todos no mesmo barco de uma forma solidária, partilhando também dificuldades económicas, como ele tantas vezes nos diz. Como é que essa realidade ia chegando também aqui à vossa família e ia sendo partilhando entre vocês, enquanto casal, também com as vossas filhas, mas também com relatos familiares do vosso núcleo mais alargado, quer de amigos, quer de família? A gente, felizmente, tivemos até ao momento a sorte de nunca ter assim um caso muito próximo nosso, não é? Mas de facto aquela imagem do Papa trouxe-nos uma mudança do que é ser próximo, não é? Porque olha, não nos afeta a nós, estamos aqui tranquilos. Não era isso. O Papa chamou-nos muito a atenção de que isto ser próximo e que a humanidade, de uma forma completamente diferente, estava próxima, de uma forma nova, não é? E também dele, naquele momento, sim, a ampará-lo. E acho que isso foi uma imagem muito forte que passou. Naqueles momentos próximos, nesses dias próximos, houve também aquela consagração de Portugal ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Que se realizou no Santuário de Fátima. Sim, e fui fazer, curiosamente, também fui fazer os comentários dessa celebração para a televisão. E eu já faço algum tempo e essa foi a celebração, e até comentei com a Ana, que foi a celebração que mais me custou fazer os comentários. Precisamente por ver o Dom António Marto muito emocionado a falar e por perceber que estávamos todos, sem exceção, a sentir isto de uma forma ainda muito emocionada, que nós íamos tomando conta da pandemia por números e os números eram cada vez mais assustadores. Estava-se a gerir o impacto da pandemia nas nossas vidas. E isso me estava a mexer muito, mais o medo. Acho que era o medo que estava ali a tentar tomar conta de nós. E isso foi... E perceber que as pessoas estavam a precisar muito de ouvir falar de esperança, ouvir falar de que há mais vida para além dos números, e era muito importante ver uma imagem da Igreja a dar conta de esperança, e que mesmo no sofrimento, mesmo na morte, apontava-se mais além. E aquela imagem em Fátima, a imagem do Papa, acho que para nós trouxe o sinal de esperança, não é? E há uma imagem que marca também o teu percurso profissional e também a participação dos cristãos na Eucaristia e na vida paroquial. O Emanuel trabalha também com as comunicações sociais e ajuda na transmissão das Eucaristias, quer com a Rádio Renascença, como também com a RTP, como já referiste, e concretamente, na experiência da Páscoa, tu ajudaste à transmissão da Eucaristia na Sé, em Lisboa, uma Sé vazia, com o Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente a presidir a essa celebração e com a Ana, a Marta e a Maria a acompanhar essa celebração aqui em casa. É possível descrever o impacto que uma Sé vazia numa celebração de Páscoa provoca em quem é crente, mas também em quem tem de agir profissionalmente para levar essa celebração litúrgica a outras pessoas? Eu comento essa celebração, se calhar com 2 imagens fora da Sé, porque de facto o que vivi na Sé acho que
foi muito forte, porque estava... Enfim, geralmente estou a comentar para quem não está na Sé, não é? Portanto, estar vazia, não estar assim, logisticamente era igual. Mas, de facto, ver uma Sé completamente vazia e uma celebração rica no seu conteúdo e na sua liturgia igualmente, mas faltava ali um grande fator litúrgico, que era o povo a celebrar. Mas comento com duas imagens diferentes. Primeiro, quando cheguei a casa, percebi também que a Maria e a Marta tinham estado a acompanhar a celebração com as velas do batismo acesas e, portanto, foi bonito perceber que não era só quem estava na cena. Do lado de lá, mas nós do lado de cá. E certamente muitas outras famílias fizeram o mesmo, não é? Mas a Marta e a Maria, com a vela do batismo acesa em casa, remeteu-me logo, olha, a Sé estava vazia, mas houve muitas outras casas onde a Sé se tornou presente. Onde este povo grande, que é a Igreja, se tornou presente numa Sé além paredes da Sé. E por outro lado, esse era um fim de semana completamente de confinamento e, portanto, eu por acaso não fui mandado parar, mas estava em trabalho, mas quando saí da Sé no final da vigília, eu passei por uma Lisboa deserta, não encontrava absolutamente ninguém, com exceção das equipas que estavam a distribuir alimentos aos sem-abrigo. E isso foi... Lembraste do não estamos sozinhos, estamos todos no mesmo barco. E foi um sinal de Páscoa, né? Foi um sinal de perceber que aquele Cristo que a gente tinha estado a celebrar na Sé vivo continuava ao encontro desta gente que estava a sofrer. E foi forte. Marcante. Foi forte. A Maria, com 7 anos, anda na catequese já. Como é que foi explicado esta ausência da participação numa paróquia? Vocês habitualmente vão à Eucaristia numa paróquia. Como é que foi explicado e como é que foi percebida também por uma criança de 7 e outra de 5, a Marta, esta ausência de um ato que se tornou cotidiano nas vidas delas? Elas perguntavam frequentemente, hoje não vamos à missa, porque aquela deslocação semanal também traz entusiasmo. Portanto, tivemos que a Maria percebeu, porque na escola, sendo uma escola também de irmãs, das irmãs doroteias, também teve esse acompanhamento na catequese online. Mas também com as transmissões que o pai ia fazendo, tentámos que elas semanalmente também ficassem envolvidas. E hoje perguntam muitas vezes quando é que vamos retomar, mas a pouco e pouco. Foi uma oportunidade para, em família, se redescobrir a catequese? Sim, foi uma oportunidade, até porque houve muito mais trabalho de casa a nível espiritual e, portanto, mais dúvidas a Maria colocou, algumas melhor respondidas pelo pai, mas sim, acho que ela, este tempo todo, cresceu bastante espiritualmente e conseguimos, acho eu, concretizar melhor aquilo que Deus traz às nossas vidas. E acho que também foi mais desafiante, porque se calhar não estávamos tão presentes nesse papel, mas foi mais... Sim, eu acho. Sim, recompensou. E acho que também trouxe, quer dizer, eles são idades muito tenrinhas, não é? Com 7 anos também não colocam grandes dúvidas, mais um nem tempo grandes de semear. questões. Sim, não é? E portanto, trazer um desenho para casa. E de facto, aproveito este fator da escola. A escola foi incansável em propostas para os pais também poderem fazer em casa, e isso acho que foi um esforço brutal que foi pedido às escolas, aos professores. E foi muito grande. E temos este acompanhamento também das irmãs que nos iam dando subsídios para pintar, relativo àquele domingo em concreto. Vídeos. Acho que foi muito bom. Acho que isso também não podemos dizer, olha, fomos só nós. Não, tivemos uma comunidade grande e sentimos pertença de uma comunidade. E acho que isso também foi importante. Portanto, as 4 paredes nunca foram restritivas. E as novas tecnologias ajudaram também a manter afetos? Também. A gente pode contar o exemplo que foi os anos da Ana. Exatamente, no fim de semana do 1 de maio, que também era proibido circular entre concelhos. Passámos pela primeira vez em muitos anos, o nosso aniversário também de casamento, cá em casa, os 4. Porque é o mesmo dia, o aniversário da Ana e o aniversário de casamento. Casamento, exatamente. E que já, só para contextualizar, mas que geralmente nós festejamos os aniversários sempre com muita gente. Então não há aniversário que a gente não reúna umas 60 ou 70 pessoas
Porque Mas estamos a celebrar a reunimos vida. ainda mais desta É vez. verdade. Este ano foi diferente, reuniram mais pessoas, mas de uma forma verdade. virtual. Foi Exatamente. isso. Numa confusão enorme, num Zoom em que ninguém se percebia nada, mas que foi giro. Não, mas o Emanuel organizou tudo com distinção e curiosamente eu até estava assim um bocadinho triste pela situação e no final do dia agradeci muito porque foi totalmente surpreendente e senti muito acolhida por todos. E depois os aniversários, quer da Marta, quer da Maria, também acabaram por se realizar dessa forma. Houve um impacto na vida delas também por causa dessa forma como os aniversários foram celebrados? Sim, sobretudo porque estavam habituadas a celebrar na escola, com bolo, deixaram de poder fazer, celebrar com os amigos no fim de semana a seguir também deixou de ser possível e com toda a rede de família e amigos que também não pôde. Escolhemos só os mais próximos, mas sim, elas perguntaram para o ano, podemos fazer uma festa maior? Há uma lista já de tarefas a realizar pós-pandemia, uma lista interminável de coisas a fazer. Houve o verão, houve a oportunidade de algumas férias também para estar com alguma família de uma forma mais próxima. Houve também o retomar depois das aulas de uma forma presencial. Como é que foi este aproximar a uma normalidade possível, tendo em conta as restrições que ainda hoje vivemos? Sim, em relação às férias de verão, tentámos retomar essa normalidade, porque à semelhança dos anos anteriores era habitual irmos passar uma semana a Porto Santo e, portanto, correu tudo bem, fizemos o teste e fomos os 4 passar uns dias a Porto Santo, num ambiente muito calmo e tranquilo, e isso também ajudou muito a que disséssemos, este ano foi como nos anos anteriores, aquela semana realmente vivemos em pleno. Depois, o retomar da escola foi com alguma ansiedade. Muito aguardado pela Maria e pela Marta. Sobretudo pela mais velha, que tinha muita saudade dos amigos, de eu estar sentada à secretária com a turma e, portanto, com muitas regras, muitas restrições, mas passado uma semana tinham interiorizado e foi tranquilo. Sim. E foi bom para a dinâmica familiar poderem recuperar esse fôlego também, Emanuel? Foi sem dúvida, porque uma coisa é nós trabalharmos em casa e tentarmos gerir as coisas, né? Outra coisa é nós conseguirmos trabalhar em casa sempre ou com a Maria ou com a Marta, sempre a precisarem de nós, porque naturalmente precisam de nós para as coisas mais básicas e mais simples do dia-a-dia. Portanto, mesmo os primeiros dias da pandemia, a gente andava aqui um bocado perdidos porque era impensável responder ao trabalho e responder às exigências da escola e só quando a gente se desligou e dizia, olha não, agora preciso mesmo estar com atenção à Maria, à escola, porque não consigo estar a trabalhar e a responder às várias coisas. Mas quando elas retomaram a escola, a gente também consegue respirar um bocadinho mais de alívio porque conseguimos responder mais facilmente ao trabalho que nos é pedido e sabemos, e mais importante também, sabemos que elas estão no sítio certo para aprender, porque nós fazemos um esforço para lhes ensinar, ir acompanhando tudo, aulas Zoom e tudo, enfim, tudo que todos nós conhecemos. Mas nós não somos professores, nem temos a ousadia de saber como ser professor e, portanto, sabemos que elas estão no sítio certo a aprender. Conciliar o trabalho e a família foi uma conjugação difícil, talvez, durante este tempo e ao longo deste ano. Abrem-se novas possibilidades para aquilo que é as formas laborais que este ano fomos obrigados a descobrir, a vivenciar, mas que se podem tornar caminho para o futuro, concretamente nas vossas vidas. O Emanuel, enquanto freelancer, e a Ana a trabalhar numa seguradora, vocês conseguem conceber diferentes formas de trabalho a partir de agora? Sim, completamente. Nunca tinha tido uma experiência de teletrabalho, mas a seguradora foi incansável no proporcionar todas as ferramentas, todo o ambiente e toda a disponibilidade para aquilo que tivesse bem e o que tivesse menos bem, e realmente ao fim ali das primeiras semanas já estávamos todos a fluir normalmente e equacionando no futuro faz realmente mais sentido e é mais sustentável. Não quer dizer que a equipa toda esteja toda em casa a trabalhar, mas realmente se houver uma rotatividade, porque em termos de gestão do trabalho e da nossa rotina facilitou imenso. Logo de manhã, as manhãs, o Emanuel, nós não iríamos de transportes públicos, portanto, o facto de o Emanuel me ir deixar primeiro e depois às miúdas
tornaria também o processo ainda mais lento. E nesse sentido facilitou, e foi uma poupança em termos de gastos. Porque e também de tempo. E também, sobretudo de tempo. De gestão de tempo e de optimizar esse tempo também para estarem em família. E também fazerem trabalhos manuais. Este vosso espaço, esta vossa casa, fala da vossa história, do tempo também que vocês despendem e investem ao estar com as vossas crianças, com as vossas filhas, proporcionando momentos de crescimento e de lazer também. Estas paredes contam essa história. Exato, a quarentena, portanto, gerou muito fruto a nível de trabalho manual aqui em casa, lá está, porque foi também uma forma de as cativar e também ainda ao encontro das tarefas escolares. Mas os nossos amigos até gozavam, pá, o que é que tem agora para apresentar? Não vos conseguimos acompanhar, porque normalmente tentávamos, assim, pelo menos uma vez por semana, por exemplo, tirar uma fotografia original, também para trazer alegria, trazer surpresa, para que os dias não fossem todos diferentes. E depois acabou por se tornar assim uma rotina e as semanas foram passando e fomos preenchendo as paredes com os trabalhos e elas, as miúdas, gostam de ver e falam, olha, este foi naquele dia, aquele foi no outro, e trazem boas recordações. Era importante também para as envolver a elas, não era? Exatamente. Este ano, em Portugal, a Igreja, concretamente portuguesa, foi a Roma buscar os símbolos daquilo que vão ser as Jornadas Mundiais da Juventude em 2023. Em Lisboa, essa data também foi adiada por causa da pandemia, mas em curso está o processo de preparação. Claro que a Marta e a Maria são jovens ainda, em 2023 continuarão a ser crianças e, à sua medida, irão participar nestas jornadas. Vocês têm a experiência de terem estado em 2011 em Madrid, na missa de encerramento desse grande evento que junta a juventude mundial. Como cristãos, como católicos praticantes, de que forma também é que entendem que este evento poderá ficar marcado na história de uma igreja que se quer dinâmica, jovem, mais próxima de todos, crentes e não crentes? De que forma é que entendem também a importância deste acontecimento? Quer dizer, nós nunca participámos, como jovens, nunca participámos assim em uma jornada, na vivência completa de uma jornada. Já éramos mais crescidos. Portanto, já em 2011. Sim, já éramos casados e também fomos só a Madrid, fomos tipo quase turistas de sim, mas fizemos questão de passar a noite e o dia do encerramento. E lá percebemos, sobretudo, e acho que é sempre uma coisa que causa impacto, é o número enorme, não é? De tanta gente envolvida ali. E é engraçado perceber isto em Lisboa, porque eu acho que o que marca, sobretudo, depois é o trabalho de preparação, é o trabalho... É um caminho que se faz também. É um também. caminho, sim, e estar tanta gente, porque é um evento que envolve tanta gente, e tanta gente diferente, e tantos pontos do mundo a trabalhar em conjunto para uma obra que não é nossa, que nós não procuramos nada para a nossa vanglória, mas sobretudo para que Deus se torne presente na vida de muito mais gente. Eu acho que é esse trabalho enorme que vai trazer um benefício para Lisboa, para Portugal, mas é uma coisa, é um trabalho, não é? E é essa igreja que querem dar e mostrar e envolver a Maria e a Marta. Porque, já agora, e pegando os trabalhos manuais que nós fazemos cá em casa, não é? São trabalhos que não é só para ocupar o tempo, é também para a gente crescer, precisamente como família, não que não traga chatices pelo meio e a gente diga, mas essa fotografia parece que é meia hora e demora uma trabalheira para fazer aquela fotografia, mas é um trabalho, não é? E esse trabalho, quando é feito assim em conjunto, crescemos todos enquanto família. E acho que o mesmo acontece nestes trabalhos de preparação das jornadas, não é? Tanta gente envolvida a trabalhar para um mesmo fim, depois a coisa concretiza-se da pior forma, sempre com precalços, certamente haverá. Mas o trabalho em conjunto, movido pela fé, eu acho que trará frutos. Sim, e elas terem percebido que algo se passava ou que vai acontecer alguma coisa que no nosso país também se nota, apesar de serem muito crianças, esse entusiasmo e essa surpresa, querem saber e perguntam, sentem que é uma novidade e perguntam quando é que chega. E também com o vosso testemunho podemos perceber que este ano de 2020, quando as famílias estão juntas e conversam e comunicam e crescem e vivem juntas, também saem mais fortes. Emanuel e Ana, muito obrigada pelo vosso testemunho. Obrigada a nós. Então, meninas, será que o bolo já está pronto? Cheira bem, não cheira bem? Pelo menos cheira bem. Será que sabe? Já está. Vou desligar. Vamos lá tirá-lo. Tem muito bom ar.
chocolate. Quem fez o bolinho de chocolate? Foi a Maria e a Marta? Não, foi a mãe. E tu também ajudaste? Não. Então não ajudaram a colocar os ingredientes? Sim, mas isso não é história. Não é? Gosto, vai ficar mesmo bom. Olha, tem muito bom aspecto, Maria. Eu não gosto por dentro. Não gostas por dentro? Olha, mas tem muito bom aspecto. Ora, o nosso bolinho de chocolate. E deve estar muito saboroso. Obrigada à Marta, obrigada à Maria, obrigada à Ana, obrigada a Emanuel por nos terem recebido aqui em vossa casa. E a todos que ajudaram também a fazer deste ano 2020 um ano feliz. Obrigada por nos ter acompanhado ao longo de todo este ano. Espero que o seu ano seja tão doce e tão bonito como este bolo que esta família nos ajudou a fazer. Eu e o Tiago desejamos-lhe um feliz ano de 2021. Até amanhã, se Deus quiser.